Oi, gente! Finalmente saiu o vídeo sobre a minha experiência com o sanduíche lá na Espanha. E para quem não sabe o que é um sanduíche, é quando a gente começa os nossos estudos aqui no Brasil, depois a gente vai para o exterior, fica um tempo lá estudando também, fazendo uma parte dessa formação, e aí a gente volta para finalizar aqui no Brasil e defender a nossa dissertação ou a nossa tese. É mais comum fazer um sanduíche quando a gente está no doutorado por causa do tempo. A gente tem mais tempo para ir, voltar e terminar a nossa pesquisa, defender aqui no Brasil. O mestrado ele já é uma formação de 2 anos, ele é mais corrido, né? Tem que fazer disciplinas, tem que fazer tudo. Mas tem algumas pessoas que também vão e fazem um sanduíche às vezes mais curtinho lá no exterior e depois voltam para defender a dissertação aqui no Brasil. O tempo de sanduíche, né, o tempo que a pessoa fica no exterior, depende de alguns fatores. O primeiro deles é se a pessoa vai com bolsa ou não. Então, os editais das bolsas, né, tanto as brasileiras quanto as do exterior, eles costumam fixar um período ali, mínimo, máximo que você tem que ficar lá fora. E também se a pessoa está próxima de defender o trabalho dela ou não, né? Isso também vai balizar se ela consegue ficar bastante tempo lá fora ou pouco tempo. Já vi algumas pessoas ficando 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, isso realmente é bastante variável. O que eu vejo de mais comum é ficar entre 6 meses e 1 ano. Eu fiquei 1 ano morando em Barcelona e estudando lá na Universitat de Barcelona, né, na Espanha. Então, é essa experiência que eu vou contar aqui no decorrer desse vídeo. E já adianto que se você tiver alguma curiosidade, alguma coisa que por acaso eu não mencione no vídeo, você pode deixar nos comentários que aí eu vou respondendo individualmente, tá? Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, e aí pode ser que ele fique um pouco extenso, tá? Porque são muitos detalhes, é muita coisa para contar. A primeira parte vai ser sobre a preparação para o sanduíche, então antes de ir lá para a Espanha. Depois eu vou contar como que foi quando eu estava lá na Espanha e por fim como é que foi o meu retorno para o Brasil. Então começando com a preparação para o sanduíche. Eu sempre tive vontade de ter a experiência de morar no exterior. E na minha cabeça, aproveitar o doutorado para fazer isso ia facilitar as coisas, em questão de visto, em questão de poder sair do país e ficar lá um tempo legalmente, né? E aí, quando eu fui fazer o processo seletivo para o doutorado, eu lembro que na entrevista, assim que eu tive uma brecha, assim que eu tive uma oportunidade, eu já meti logo que eu queria fazer um sanduíche no exterior. Isso foi um pouco estratégico porque eu sei que para os programas de pós-graduação, ter essas conexões internacionais são muito importantes. Então, como eu realmente tinha essa vontade, eu já falei logo ali na entrevista quando eu tive a oportunidade. E aí eu lembro até que uma professora da banca, né, naquele dia me perguntou se eu já tinha algum contato no exterior ou já tinha feito alguma conexão para fazer esse sanduíche mesmo. E eu respondi que não, que isso ia ser ajustado com a pessoa que fosse me orientar no decorrer do doutorado. E aí eu passei no doutorado. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi sentar com a minha orientadora para conversar, então, sobre essas possibilidades. Tanto em relação ao sanduíche, quanto em relação aos idiomas. Porque no doutorado, a gente tem que comprovar a proficiência em 2 idiomas. Eu já tinha o inglês, e aí eu precisava escolher o segundo idioma para fazer essa proficiência. Como a minha orientadora ela tem muitos contatos na Espanha, a gente viu que as possibilidades para fazer esse sanduíche iam ficar mais ou menos por ali. Ou na Espanha, ou em Portugal. Então, era meio lógico que eu fosse fazer a proficiência do espanhol. Só que eu não sabia nada de espanhol. Então, eu comecei também ali a fazer aulas de espanhol. Eu contratei uma professora particular e eu fazia aulas de espanhol toda semana. E eu fiz 2 anos de aula de espanhol. E essa professora, que eu sou muito grata, ela foi responsável por me tirar do zero, porque eu não sabia nada, e me tornar uma pessoa, eu diria que fluente, né, mas é mais preparada para viver em outro país. A minha preparação, ela ia muito bem, né, eu entrei no doutorado em 2019, até que chegou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, a gente teve todas essas transformações, né, de aulas que foram para o remoto e de fronteiras fechadas. E com as fronteiras fechadas, que foi no decorrer de 2020 e depois até um tempo ainda em 2021, eu meio que comecei a olhar essa possibilidade do doutorado sanduíche indo pelo ralo. Porque como que eu ia sair do país para ir para o exterior numa condição dessa? Primeiro que não dava nem para ir, não ia nem conseguir visto para ir, nem provavelmente nenhuma universidade ia me aceitar nessas condições, né? Tudo ficou muito difícil. Então, eu meio que em 2021 ali já comecei a desistir, achei que não ia dar certo. Até que
no segundo semestre de 2021, eu conversei com uma amiga que estava no exterior. Ela foi, assim, um pouquinho antes da pandemia começar, então ela já estava lá e ela ainda estava lá. E nós duas pesquisamos temas mais ou menos semelhantes. E aí eu comentei com ela sobre essa possibilidade do sanduíche e ela ficou de verificar com o professor que tinha recebido ela se ele poderia me receber também. E aí, no final das contas, esse professor então pediu pra gente marcar uma reunião e nós fizemos uma reunião online, né, nessa conexão Brasil-Barcelona. Essa reunião ela já foi em espanhol, totalmente em espanhol, para conversar com ele sobre essa possibilidade. Ele pediu para que eu apresentasse um projeto de pesquisa, né, para que eu contasse o período que eu queria ir, como que, né, tava assim os planos para fazer esse sanduíche. A questão financeira também, né, então que eles não tinham bolsa para me oferecer. E aí foi essa primeira conversa, então, com esse professor. Aqui eu já quero dar uma dica, assim, que é super importante, tá? Se vocês forem passar por isso. Vocês têm que saber quem é a pessoa que vai conversar com vocês. Então, esse professor que eu tava mirando para me receber lá no exterior, eu vi tudo que ele tava fazendo. Então, meio que puxei a vida acadêmica dele na internet, né? Quais são os artigos que ele estava pesquisando, quais são os temas que ele estava publicando, o que ele estava fazendo, o grupo de pesquisa que ele fazia parte. E isso foi muito importante, porque teve um momento que ele me perguntou como que ele poderia contribuir com a minha pesquisa. E se eu não tivesse feito esse dever de casa, o que eu ia responder para ele? Se eu não sabia o que ele estava pesquisando, se eu não sabia a interface do que ele estava fazendo com a minha pesquisa, tá? Então isso é muito importante, a gente ter essa noção do terreno que a gente está pisando, para a gente poder responder de forma mais assertiva quando a gente vai fazer esse primeiro contato. Depois dessa reunião, então, ele me pediu para formalizar por escrito o pedido do doutorado sanduíche. E aí eu fiz uma carta, então, explicando tudo em relação ali à minha pesquisa, o período que eu ia ficar lá e também isentando a universidade de qualquer responsabilidade a meu respeito. Então, desde responsabilidade financeira, né, que eles não iam me pagar nada por isso, e também, muito importante, eles pediram que eu colocasse que eu arcava com os custos de saúde, né, seguro médico, seguro saúde, incluindo repatriação do corpo em caso de morte. É meio mórbido, né, falar isso, mas é algo importante porque é uma estrangeira, né, uma estrangeira que tá chegando lá para eles, então eles também não querem se incomodar. E aí, fora que a gente estava saindo de uma pandemia, né, ainda tava ali em meados da pandemia, porque isso foi em 2021. Eles não me pediram nenhum tipo de proficiência de idioma, tá? Eu fiz a reunião toda em espanhol com o professor, a carta depois que eu mandei, eu escrevi em espanhol também, e eles não me pediram nada. Eu acredito que também porque eu não estava indo com nenhum tipo de bolsa e nenhum tipo de vínculo de trabalho ou vínculo remunerado, né, com a universidade. Então isso não foi necessário, talvez o professor mesmo já percebeu que eu tinha ali uma competência com a língua que era o suficiente, então não foi me pedido nada. Mas, geralmente, quem vai fazer sanduíche precisa apresentar ou a proficiência com o TOEFL, que é o inglês, ou IELTS, que é para inglês também. E no caso do espanhol, a gente tem que fazer o exame do Cervantes, tá? Que é do Instituto Cervantes, que faz essas proficiências específicas para o espanhol aqui no Brasil. Então, algum desses idiomas, se você estiver indo com bolsa ou se a universidade vai te pedir alguma coisa, talvez vai ser algum desses três aí para você apresentar. E aí, em relação à bolsa, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, né? Quando eu estiver falando da questão de dinheiro, de custos e tal. Mas eu não apliquei para nenhuma bolsa de sanduíche por causa de dois motivos. Primeiro, porque eu tenho vínculo empregatício e algumas bolsas não permitem que você se candidate quando você já tem um trabalho, né? Então, já diminuiu a minha possibilidade, né? A minha quantidade de opções ali por causa desse motivo. E segundo, porque a pandemia fez com que alguns cronogramas eles fossem jogados muito para frente. Então, se eu aplicasse no final de 2021, ia demorar pelo menos uns 6 meses para eu conseguir ir para esse sanduíche. Isso se eu passasse, né? No esquema da bolsa. Então, assim, o cronograma para mim não ia dar certo, porque daí você tem que voltar também, às vezes, 6 meses antes de defender, alguma coisa assim. Então, esse arranjo de datas não deu certo para mim. E aí eu resolvi assumir o risco e ir por conta. Eu tinha minhas economias, eu tinha um carro, eu vendi o carro para pegar o dinheiro para ir para o sanduíche. E vendi meus móveis que eu tinha no apartamento, né? Liberei o apartamento que eu morava de aluguel, vendi móveis, vendi as coisas que foram possíveis de vender e fui. Foi meio assim, claro que teve essa organização por trás, né? Não meti o louco, assim, mas
resolvi ir por conta. E aí, o aceite formal para eu ir fazer o sanduíche, ele chegou 30 dias depois da carta que eu mandei lá para a universidade, né? Então, exatamente 30 dias depois chegou no meu e-mail a carta formal com esse aceite, com todas as informações ali bem certinho, que eles iam então me receber para o período que eu tinha solicitado para fazer esse sanduíche. Isso foi em novembro de 2021. E aí começou a correria, principalmente com o visto, né? O visto a gente tem que fazer no consulado mais próximo da nossa residência. Então, no meu caso, eu moro em Florianópolis, eu fui fazer o visto em Porto Alegre, no consulado de lá. Aí você tem que apresentar uma série de documentações para você dar entrada nesse visto. E esse visto, ele não é algo permanente, tá? Você sai com ele daqui do Brasil, mas quando você chega lá na Espanha, você tem que fazer uns outros procedimentos também lá. Mas na época, eu precisei comprovar a minha renda, eu precisei apresentar certificado de antecedentes criminais, a carta da universidade para comprovar que eu estava indo estudar, né? Sem isso, provavelmente o meu visto não seria aceito. Seguro de saúde, tive que fazer foto, passaporte, pagar a taxa deles. Então, tem uma listinha de coisas que você tem que apresentar. O mais difícil para mim foi conseguir um atestado de saúde. Porque na época você precisava apresentar esse documento. Esse atestado, ele tinha que dizer que você estava livre de algumas doenças lá que eles listam. São doenças infecciosas, assim, tipo varíola, sabe? Só que como a gente estava num período pós-pandemia, foi muito difícil de achar um médico que aceitasse emitir esse documento para mim. Porque tinha que ser na versão emitida pelo consulado, tipo um formulário, assim, sabe? E aí eu fui para médicos que eu já conhecia, que já me atendiam como paciente, ninguém queria se comprometer para emitir esse documento, até que eu achei uma médica clínica geral que entendeu o que eu precisava, me examinou, olhou minhas vacinas, olhou meus exames e tudo, deu tudo certo. E aí ela emitiu esse documento para mim. Mas até eu chegar nela, eu tava assim já batendo desespero, porque eu achei que eu não ia conseguir esse documento a tempo para apresentar lá no consulado. E aí, lá no consulado, a gente marcava uma data para ir lá e apresentar todos os documentos e dar entrada no visto. Mas, obviamente, não ficava pronto na hora. Então, depois de um tempo, você tinha que ir novamente no consulado, uns 30, 40 dias depois, para você retirar o teu passaporte com o visto e ver se deu tudo certo ou não, né? Se o visto foi concedido. Então, no consulado em Porto Alegre, eu tive que ir 2 vezes. Mas, como eu falei, esse visto, ele é um visto provisório. Ele já era o meu visto de estudante, mas provisório. Depois, quando eu cheguei lá na Espanha, eu tive que me apresentar na Polícia Federal. Na verdade, a Polícia Nacional, né? Mas é o equivalente, tipo, a nossa Polícia Federal. Para eu fazer os trâmites, para daí eu ficar bem certinho com o visto de 1 ano lá, né? E emitir a minha identidade de estrangeira, que é um cartãozinho, né, que eles te dão, que aí vai servir como teu documento de identificação pessoal. Então, eu ainda tive que ir lá fazer todos esses trâmites, que foram super chatos, pagar mais uma taxa lá, e aí para fazer essa burocracia, essa documentação. E aqui, já que eu tô falando de tudo isso, eu quero dar algumas dicas, tá? Se você vai fazer um doutorado de sanduíche, guarde dinheiro pro cartório, porque você vai gastar um dinheiro razoável ali com taxas de cartório. Porque alguns documentos, dependendo para onde que você vai tirar o visto, você precisa da apostila de AIA. E aí já te adianto que muito raramente vai ficar pronto no mesmo dia. Então, às vezes fica pronto alguns dias depois. No meu caso, eles estavam pedindo 3, 4 dias, 1 semana para deixar pronto esses documentos. E você vai precisar também fazer uma procuração, tá? Para deixar aqui no Brasil. Isso é muito importante. Se você está indo passar um tempo no exterior, faça uma procuração com poderes totais para você deixar com alguém aqui no Brasil. Alguém que seja bem responsável, que seja de confiança. No meu caso, eu deixei uma procuração com o meu irmão. E com essa procuração, ele podia resolver as coisas no meu nome. Porque eu ia ficar 1 ano fora. Então, tinha que ter alguém aqui para resolver essas coisas se fosse preciso. Inclusive, questões de banco. Tá? Por isso que tem que ser com alguém de muita confiança para deixar essa procuração. E aí, outra coisa que eu fiz foi ir no banco, né? Eu tenho uma conta corrente no Banco do Brasil já há muitos anos. Então, eu fui lá e eu deixei uma cópia dessa procuração lá e autorizei questões de câmbio. Claro que a gente não faz câmbio no banco assim porque não vale a pena. Mas veja que para uma emergência, estava lá habilitado, estava lá informado que o meu irmão poderia movimentar a minha conta e ele poderia fazer operações de câmbio se fosse necessário, você entende?
não é que a gente vai usar esses recursos. O meu irmão, ele nunca precisou nem desengavetar a minha procuração, tava lá só por segurança mesmo. Mas é justamente para alguém conseguir resolver daqui do Brasil essas situações de emergência que podem surgir. Bom, aí em janeiro de 2022, o meu visto ficou pronto, eu peguei Covid, a minha família pegou Covid, eu ainda não tinha vendido o carro estragou, eu tinha que qualificar a minha tese, e aí depois de tudo isso é que eu ia para a Espanha. Então foi assim um mês de total caos na minha vida, né? Ainda estava também arrumando a mudança para liberar o apartamento e tudo mais. E aí eu fui para a Espanha em fevereiro de 2022. Então veja a linha cronológica, né? Eu falei com o professor em outubro de 2021, a carta de aceite chegou em novembro de 2021 e eu fui para a Espanha em fevereiro de 2022. Lá na Espanha, o calendário acadêmico ele começa em setembro, não no começo do ano como é aqui para nós. Então, eu fui meio fora de época, mas como eu estava indo para fazer um doutorado sanduíche e não como uma aluna regular, não teve problema, eu podia ir no mês que eu quisesse. Então, esse também foi um dos motivos que eu escolhi ir por conta, porque se fosse para eu ir com uma bolsa ou de uma forma mais assim, com um vínculo formal, eu muito provavelmente teria que ir em setembro do ano seguinte. Aí eu ia perder muito tempo que eu queria estar lá já, né? Então vamos falar agora como que foi quando eu estava lá em Barcelona. Eu fui para Barcelona, então, como eu falei, em fevereiro de 2022, com uma mala de 23 quilos para passar um ano. Então, super desafio já começando por aí, né? Roupa para todas as estações. Alguns dias depois, eu já tive a primeira reunião com o meu supervisor lá da Espanha. Então, eu fui até o campus da universidade onde eu ia ficar trabalhando, efetivamente, porque a Universidade de Barcelona ela tem vários campi, né, que são espalhados pela cidade. Fui lá, fui conhecer o meu supervisor, fui conhecer a universidade, e então foi esse primeiro contato, assim, com essa vida acadêmica. E o que eu fiz durante esse ano que eu fiquei lá, né, em relação à vida acadêmica? Eu trabalhei na minha pesquisa, tá? Isso foi muito importante porque o supervisor do meu sanduíche lá no exterior, ele deu alguns insights, alguns olhares, assim, para minha pesquisa que foram muito bons. Modificou, de certa forma, a minha pesquisa, porque eu qualifiquei antes de ir para o sanduíche, então na minha cabeça já estava tudo encaminhado. Cheguei lá, primeiro fiquei frustrada, porque ele fez alguns questionamentos, assim, que eu não aceitei muito bem, mas depois caiu a ficha de que realmente ele tinha razão. E aí eu fiz essas modificações, então, na minha pesquisa, e isso foi super bom. Continuei trabalhando na minha tese enquanto estava lá, com o auxílio dele. A gente fazia reuniões a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês. Então, sempre tinha esse contato mais próximo para sentar e conversar com ele sobre a pesquisa em si, né? Eu também participei de alguns cursos que também foram muito bons. Teve um de visualização de dados que foi assim, ó, excelente, mudou a minha visão sobre a utilização de gráficos e tabelas na pesquisa, foi muito bom mesmo. Eu até queria fazer de novo se eu tivesse oportunidade, porque foi muita informação preciosa, assim, para utilizar na nossa vida acadêmica. Fiz alguns outros cursos também, participei de alguns eventos. Lá em Barcelona, eles falam espanhol e falam catalão, que é outro idioma. E eu só falo espanhol. Então, tinha algumas coisas que eu participava que às vezes eram em catalão. Alguns eventos, às vezes tinham os slides em espanhol, enquanto a pessoa falava em catalão. Às vezes tinham os slides em inglês, enquanto a pessoa falava em catalão. Então, essa questão dos idiomas foi dando, sim, em alguns momentos um pouco de nó, mas dá para se virar. O catalão eu não sei falar, mas depois de um tempo ouvindo, às vezes você consegue mais ou menos entender por contexto, né, o que as pessoas estão falando. Então, assim, a depender da situação, eu conseguia ali me situar, né? E dependendo do caso, eles falavam também em espanhol, né? Principalmente quando viam, às vezes, que tinha estrangeiro ali. Eu também apresentei a minha pesquisa para o grupo de pesquisa lá da universidade. Então, outros colegas, alguns professores foram assistir qual que era a pesquisa que estava ainda em andamento, né, em relação à minha tese. E também deram algumas sugestões, fizeram algumas perguntas. Eu confesso que eu fiquei muito, muito, muito nervosa nesse dia, porque foi a minha primeira apresentação oficial em espanhol, né? Por mais que você saiba tudo sobre a tua pesquisa, você ter que apresentar a tua pesquisa em outro idioma para pessoas de outro país, dá um pouquinho de medinho, assim, um pouquinho de insegurança no final,
Mas foi super bom, deu tudo certo. E depois eu fui comemorar num restaurante brasileiro comendo pastel e tomando caldo de cana, né? Porque brasileiro em qualquer lugar a gente se encontra. E a minha rotina de trabalho era ir para a universidade todos os dias. A gente tinha uma salinha lá que a gente podia levar o notebook, sentar lá e ficar trabalhando, né? Com uma segunda tela, então era bom. Principalmente nos dias de calor, porque faz muito calor lá no verão. E nessa sala tinha ar-condicionado. Então eu ia muito lá para aproveitar o ar-condicionado mesmo. E se eu não ia para a universidade, eu ia para alguma biblioteca pública. Porque lá em Barcelona tem um sistema de bibliotecas com mais de 40 espalhadas pela cidade. Então eu escolhia algumas ali. Tinha umas duas que eram as minhas favoritas e eu ia em alguma delas para ficar lá também estudando, né? Eu levava o notebook e ficava trabalhando na biblioteca. Ou então, eventualmente, eu ia para algum café também e ficava trabalhando lá. Dependendo do dia, eu ficava trabalhando de casa também. Mas pro final do doutorado de sanduíche, eu já estava mais trabalhando assim, de casa mesmo, porque já estava um pouco cansada, assim, e também já era inverno, né? Já estava frio, então já praticamente não ia mais nem para a universidade e nem para as bibliotecas, só ia mesmo quando tinha algum compromisso, alguma coisa assim, para fazer, ou quando eu queria mudar, assim, um pouco de ambiente. Do ponto de vista da rotina e da cultura, o primeiro mês, né, que eu cheguei lá, então eu cheguei em fevereiro de 2022, o primeiro mês foi o mais difícil de todos, porque eu tinha que me acostumar com o idioma, né, eu estava ouvindo na rua o catalão, o espanhol, um pouco de inglês. Em casa a gente falava em espanhol e em português. E eu tive que me acostumar com a cultura do lugar, com a comida diferente e principalmente com os horários. Porque lá as coisas começam muito tarde e eu sou uma pessoa matutina. Eu, 7h30 da manhã, já estou trabalhando nas minhas coisas. E lá, a biblioteca pública que eu gostava de ir abria às 9h30. Então eu ficava assim, o que eu vou fazer? Das 7h30 até as 9h30 ou das 7 até as 9h30. Então foi também uma adaptação em relação a esse estilo, né, essa rotina de fazer as coisas. Outra coisa que foi difícil, né, durante esse período foi me adaptar a gastar em euro. Eu ganhava em real, tinha as minhas economias, né, em real, e aí eu gastava em euro. Mas, para não surtar, o que eu fiz? Eu estabeleci um orçamento mensal de uma quantidade X de euros, e aí eu ia gastando em euros sem converter. Se a gente ficar convertendo tudo que a gente está comprando, a gente enlouquece. Então, eu simplesmente fazia as coisas, comprava minhas coisas, comia, enfim, né? Fazia o que fosse necessário dentro daquele limite de orçamento que eu estipulei para mim mesma, em euros já, né? Independentemente do valor do euro. Aquele era o meu orçamento e eu ficava dentro dele. Às vezes eu batia nele, às vezes eu ficava abaixo dele, então depende também de como que estava o andamento ali do meu mês. Uma das coisas que eu mais amei em Barcelona foi a parte cultural da cidade. Eu fui em vários museus. Eu quase gabaritei a quantidade de museus que tem lá, que tem bastante, tá? Teve alguns que eu não consegui ir. Mas eles têm alguns dias de entrada gratuita, né? Geralmente nos domingos, domingo de tarde. Então eu mapeava os museus que estavam com entrada gratuita e aí eu ia conhecer, ia sair passear pela cidade. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é me enfiar em museu. Isso aqui, assim, ó, tô super na minha praia. Meu negócio não é ir pra balada ou ficar, sabe, vou ficar mofando lá na praia, né? Porque Barcelona é litoral. Meu negócio é me enfiar em museu. Se tem uma coisa que eu gosto é ver exposição de arte ou ver essas programações culturais. Então, eu fui em várias exposições, fui em vários museus, fui assistir concerto, né, de música, fui em algumas festas típicas lá da cidade também. E eu gostava muito de sair, caminhar pela cidade. Então, às vezes, no final de semana, eu ia pro meu café favorito, um café lá que tem o melhor bolo de chocolate da cidade. Tomava meu cafezinho, comia o meu bolo e saía andar pela cidade. Porque geralmente é andando pela cidade que a gente conhece as coisas, né? Então, saía andar sem rumo. E aí tem uma vantagem, porque a maior parte da cidade de Barcelona é plana. E aí eu podia fazer esses passeios e essas caminhadas, encontrava músicos de rua, uma coisa que eu gostava muito também, observava o movimento da cidade e depois, quando estava cansada, eu voltava para casa. E aí, como eu estava na Europa, eu aproveitei também para fazer alguns passeios para países ali próximos. Então eu fui para Andorra, que é bem pertinho ali de Barcelona, tá? Eu fui para Portugal, para Itália, para a Alemanha e para a Polônia. Claro que não tudo ao mesmo tempo, né? Então isso foi distribuído ali ao longo desse ano que eu fiquei
fazendo sanduíche lá em Barcelona. E eu também conheci várias cidades ali da Espanha mesmo, principalmente ao redor de Barcelona. Então eu fui para Montserrat, fui para Valência, fui para Girona, fui para Zaragoza. Madrid eu fui umas 2 ou 3 vezes, eu acho. Então foi legal também para fazer esses passeios de bate e volta, né? Às vezes eu ia e voltava no mesmo dia. E aí outro dia eu abri caixinha lá no meu Instagram para que as pessoas pudessem me mandar perguntas em relação ao doutorado de sanduíche. Me perguntaram do que eu mais gostei, do que eu não gostei, como que foi essa minha experiência mais cultural mesmo, né? De viver em outro país por um ano. E aí uma coisa que eu queria recomendar para vocês é que vocês tenham um diário, tá? Se vocês forem fazer um doutorado de sanduíche, se vocês forem morar fora, tenham um diário. Então esse daqui é o meu diário, ele realmente é um diário, tá? Então ele tá totalmente escrito à mão, esse daqui tá cheio, inclusive. E aqui tem todas as anotações de como foi esse período que eu passei na Espanha, todas as minhas memórias. E aí eu fiz algumas listas também. Então uma das listas que eu fiz foi experiências, arte e cultura, que eu fui justamente anotando essas coisas que eu fazia. Então eu tenho aqui anotado, por exemplo, ó, que no dia 11 de março, fazia mais ou menos um mês que eu tinha chego, eu fui ver a exposição do Banksy. Eu tenho aqui anotado também que no dia 3 e no dia 4 de setembro eu fui para Madrid para ver o musical do Rei Leão e da Tina Turner. E aí tem ali as minhas impressões a respeito desses espetáculos. Porque é tanta coisa, gente, é tanto detalhe, é tanta coisa que a gente conhece, pessoas que a gente conhece, cultura diferente, que se a gente não registra essas memórias, isso vai passando e depois a gente perde esses detalhes, né, que são tão preciosos. E outras 2 listas que eu fiz foi das coisas que eu gostei, deixa eu abrir aqui, e das coisas que eu não gostei. Então, ó, gostei. Vou listar só algumas, né? Porque é uma lista. Gostei. Framboesas no mercado. Eu amo framboesa. E aqui no Brasil custa uma pequena fortuna, né? O potinho de framboesa aqui no Brasil é o preço de um palho. Então, lá era super acessível e é uma fruta que é lá da região. Então, dava pra comer framboesa assim no café da manhã. Eu amava. Diversidade de queijos, que eu sou apaixonada, tinha corredores e corredores de queijo no mercado, era meu passeio, assim, favorito na hora de ir no mercado, olhar os queijos, e muitos também têm um preço acessível, então dá pra provar um monte de coisa diferente. Metrô ótimo, trem de alta velocidade, ciclovias por toda a cidade, rede de bibliotecas, músicos de rua, os museus grátis, então fui anotando várias coisas assim que eu gostava lá da cidade, e também as coisas que eu não gostava. Por exemplo, semáforo aberto para pedestres, mas não fechado para os carros. Tinha alguns lugares que eu nunca sabia se dava para atravessar ou não. Porque o sinal para pedestre estava aberto, não estava passando carro. Daí eu ficava assim, tipo, vou ou não vou? Vou ser atropelada aqui em outro país? As coisas abrem muito tarde, que é o que eu estava falando antes. A biblioteca abria 9h30, para mim era uma coisa horrível. Não sei comprar cebolas, marquei aqui, porque tinha cebolas diferentes, até eu aprender qual que era a nossa cebola equivalente aqui, né? Os tomates, a mesma coisa. Dias muito longos no verão. Isso aqui é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim também, né? Porque anoitecia 10 horas da noite no verão. Então, teu ciclo circadiano ficava todo bagunçado, assim. Tem algumas anotações, assim, a respeito mesmo do dia a dia, da rotina, das coisas que eu observava na cidade, das coisas que eu observava nas pessoas. Das pessoas eu não vou falar aqui, né, porque seria um pouco indelicado. Mas eu fui registrando isso tudo no meu diário e tá tudo aqui, ó. Tá tudo preservado, né? Então isso é uma coisa muito legal, eu recomendo ter um diário. Agora vamos falar sobre custo de vida e dinheiro, que eu acho que é uma parte que é a mais esperada, né? As pessoas querem saber como é, quanto que custa, como que foi. Então, como eu falei antes, eu não fui com bolsa, né, por todos os motivos que eu já pontuei. Eu fui com as minhas economias, eu vendi o meu carro, eu vendi as minhas coisas que eu tinha de móveis e alguns objetos pessoais. Eu tinha uma câmera, por exemplo, super boa, eu vendi. Eu tinha um piano digital, eu vendi. Então, tudo que eu pudesse vender ia me facilitar para eu não carregar isso numa mudança e gerar um dinheiro, eu vendi, tá? Tudo que foi possível para levantar a grana, assim, para ir fazer sanduíche, eu fiz. E aí eu até pedi auxílio da minha universidade aqui no Brasil para pelo menos arcar com alguma diária, alguma coisa assim, como uma ajuda de custo. Só que o que acontece? Eu estava fazendo esses trâmites para o sanduíche no final do ano. E a universidade pública tem aquele negócio de que não pode virar o ano, tem essas burocracias, né, de ter que gastar dentro do ano ali corrente,
tem tudo isso. Então, eu não consegui, por questões burocráticas mesmo, nenhum auxílio em relação a diárias, né? Eu tinha solicitado que eles me dessem 5 diárias, que era mais ali pro começo mesmo, né? E eles me ofereceram que eles podiam me dar uma passagem, que era a passagem de ida. Só que como tava ali em dezembro, a passagem tinha que ser comprada, tipo assim, naquela semana, assim, sabe? Que a gente tava conversando. Só que eu não tinha visto ainda, né? Eu tava com receio de comprar a passagem antes de ter certeza que eu tinha o visto na data que eu tinha, porque vamos supor que o visto atrasasse para sair. E aí eu ia ter que viajar sem visto. Então isso não podia acontecer. E essa passagem comprada pela universidade, ela não podia ser alterada depois. Então, no momento que ela fosse comprada, eu teria que viajar, tendo saído o visto ou não tendo. E se eu perdesse essa passagem, eu tinha que reembolsar a universidade. Então, assim, por conta desses detalhes, eu falei, ai, gente, já que vocês vão me dar só a passagem de ida, então deixa pra lá, eu vou comprar a passagem por conta própria, porque também eu vi depois que se fosse pra eu comprar só a passagem de volta separado, também ia ser meio caro, assim, então valia mais a pena eu comprar a passagem de ida e volta na mesma compra, e eu ter essa flexibilidade se eu precisasse fazer alguma alteração de data, alguma coisa assim, e também não ia precisar prestar conta pra ninguém, né? Então, no final das contas, já que eu estava indo por conta pro doutorado sanduíche, né, porque não tinha conseguido aplicar para nenhuma bolsa, não tinha conseguido as diárias e tinha só sido essa passagem que a universidade poderia me dar, eu larguei de mão e fiz tudo sozinha, né, tudo por conta própria, assim. E aí, em relação a Barcelona, ela é uma cidade bastante cara mesmo, principalmente em relação aos aluguéis. Os aluguéis lá são, assim, uma fortuna. Então, em 2022, o meu aluguel era de, primeiro lugar que eu morei, 400 euros, um quarto. Nós dividíamos em 4 pessoas. Eu pagava 400 euros em relação ao quarto que eu estava alugando. Era um apartamento, tá? Normal. E aí depois eu precisei me mudar e eu fui morar em outro apartamento, onde nós dividíamos em 3 pessoas. E aí o meu quarto era um quarto de solteiro, assim, pequenininho. E eu pagava 330 euros pelo aluguel desse quarto. Esses valores já é com todas as contas inclusas, né? Água, luz e internet. E gás, né? Que lá a gente usa muito gás. Mercado. Eu tava olhando as minhas anotações, porque eu tenho tudo planilhado. Todos os gastos que eu tinha eu era super, super controlado. Mercado eu gastava numa média de 200 euros por mês. E eu não costumava comer muito fora de casa, justamente por causa do custo, né? Como eu tinha um teto ali para eu gastar em euros no meu mês, eu sempre que possível comia em casa ou eu fazia marmita. Então, quando eu ia para a universidade, eu levava a marmita. Se eu ia para a biblioteca pública, eu levava a marmita também. E aí eu comia onde? Na praça. Eu não podia comer dentro da biblioteca, né? Então eu fazia ali o meu horário de almoço, ia para a praça, eu comia na rua mesmo. Abria ali a minha marmita e comia, tá? E era isso, assim. Aí eu conseguia economizar também um pouco em relação à comida, porque é muito mais barato você comprar comida no mercado do que comer sempre em restaurante, né? E aí eu ficava mais ou menos nessa média de 200 euros por mês, contando todas as refeições, produtos de higiene pessoal também. Às vezes ficava um pouco abaixo disso, às vezes um pouquinho acima, depende das firulinhas ali que eu comprava também para experimentar. Em relação ao almoço, lá eles têm muito menu do dia. Então você vai no restaurante, eles vão dizer que tem um menu com entrada, prato principal e sobremesa, às vezes uma bebida incluída. Daí você escolhe as opções dentro de cada um, né? E tem 2 opções de entrada, 2 opções de prato principal, 2 opções de sobremesa. Aí você escolhe uma de cada. E aí varia um pouco o preço, entre 12 a 14 euros pelo menu, né? Por todo esse conjunto ali de refeições. Isso aqui são restaurantes normais, tá? Daqui pra cima, de 12 euros pra cima, o céu é o limite. Se você for na parte turística, você vai gastar muito mais. Mas aí, por exemplo, perto da universidade, tinha um restaurante que é de comida raiz, assim, sabe? Comida catalana, bem escondidinho. Até foi uma colega lá da universidade que nos apresentou esse restaurante. Lá comia-se super bem, que o prato era muito bem servido. E era esse esquema de menu do dia, e era tipo 12,45, no máximo 13 euros que a gente pagava em 2022, tá? Só lembrando que provavelmente deve ter reajustado esses valores. Café na universidade pagava 1,50, tinha uma lanchonete do outro lado da rua da universidade, então
ia lá às vezes comprar um cafezinho. Em outros lugares, às vezes era mais caro, às vezes pagava 2 euros, 2,30. Café de especialidade era bem mais caro, pagava 3 euros, né? Chocolate quente na base de 3 e pouquinho. Transporte, eu gastava em média 40 euros por mês, porque eu andava muito de transporte público. Então eu comprava os tickets do transporte e aí eu usava metrô, ônibus, a depender da situação. E tem um outro que é tipo um trenzinho, tipo um bonde, assim, que chama de tramvia. Usava também, né, de superfície, assim, né, tipo tipo um bonde mesmo, só que mais moderno. O que eu usava mais era mesmo o metrô, porque daí o metrô também integra, né, com várias estações ali, você faz baldeação entre as estações e dá pela cidade inteira de metrô. E celular, eu gastava 10 euros por mês, comprei um chip de lá. E academia, que teve uma hora lá que eu comecei a fazer academia, eu pagava 24 euros por mês. Só que a academia lá não é igual no Brasil. Não tem professor te ajudando, eles não montam teu treino, não tem nada disso. É só uma mensalidade que você paga pra você ir lá e usar o espaço. Então eu chegava lá, ia lá, fazia treino do jeito que eu queria, não tinha ninguém cuidando da academia e era isso, pronto, fechou, tá? Eu fiz um cartão lá, de lá mesmo, que é como se fosse um cartão multimoeda, só que de lá. Se chama Revolut. Esse cartão não chegou ainda no Brasil. E aí eu transferia dinheiro para esse cartão via remessa online. Eu acho que se eu fosse hoje, eu já sairia com um cartão da Wise aqui do Brasil, que eu acho que seria o mais prático possível, né? Na época era tanta coisa para resolver que eu nem me liguei nisso, então eu deixei para fazer o cartão quando eu chegasse lá. Agora sobre o meu retorno para o Brasil. Eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2023. Então, exatamente um ano após eu ter ido para Barcelona. Eu fechou bem certinho um ano de doutorado de sanduíche. Aqui no Brasil, eu continuei, então, a minha pesquisa de doutorado para eu fechar essa pesquisa. Eu já tinha começado a fazer uma parte da minha coleta de dados enquanto eu estava na Espanha, e aí aqui eu finalizei essa coleta de dados, finalizei as análises, né, fiz tudo que tinha para fazer para eu poder defender minha tese ainda em 2023. O meu supervisor lá da Espanha, ele não entrou como co-orientador. Eu sei que às vezes isso acontece, né, desses supervisores do exterior entrarem como um co-orientador na pesquisa, mas não foi o meu caso, ele ficou como supervisor mesmo, e depois a gente convidou ele para participar da banca de defesa. Infelizmente, ele não pôde participar por causa de questões de fuso horário e de agenda, ele tinha outros compromissos, mesmo a gente pensando em várias opções de data, não foi possível que ele participasse, né, é uma pena. Mas é legal fazer esse convite para a pessoa, até porque, no caso dele, ele acompanhou o desenvolvimento da minha pesquisa, né? Aí, depois que eu defendi, eu mandei para ele a tese finalizada, mandei, né, agradecendo tudo que ele tinha feito pela minha pesquisa. E aí, enfim, né, a gente vai mantendo esse laço. E aí, aqui no Brasil, para o meu programa de pós-graduação, eu precisei de 2 coisas. Primeiro, um relatório com todas as atividades e as coisas que eu tinha feito lá na Espanha durante esse um ano, né, que eu tinha ficado lá fazendo sanduíche. E também um documento emitido lá pela universidade comprovando que eu, de fato, fiquei esse um ano lá na Espanha. E, né, assinado pelo meu supervisor, né, pelo professor lá da Espanha, com todas as informações ali bem certinho. Isso foi necessário para homologar esse período que eu tive fora, né, que eu fiz esse estágio de sanduíche lá na Universidade de Barcelona, para que isso aparecesse no meu histórico. Então, hoje, se eu olho no meu histórico do doutorado, ele tem uma observação, tá? Ele não entra como um crédito, mas ele entrou como uma observação de que foi homologado esse período de sanduíche durante esse período de um ano, daí tem as datas e as informações tudo bem certinho, realizado no exterior. Isso, gente, é muito importante, tá? Para quem for fazer um doutorado ou até um mestrado, né, no exterior, fique atento a essas documentações, porque se você não pega nenhuma declaração lá da universidade, ou se você não reconhece isso no teu programa de pós, fica tudo muito de boca. E aí, no futuro, se você precisar comprovar, como que você vai fazer isso, né? Porque aí você vai estar colocando no teu Lattes uma informação, por exemplo, que você não tem nenhum documento que ampare que aquilo de fato aconteceu. Então, precisa de um documento dizendo que você esteve lá no período que você realmente ficou, o que você fez lá e quem que te recebeu, né? Ou então fazer isso, ou os dois, né? E isso do programa de pós também para homologar, para aparecer no teu histórico, para ficar tudo bem certinho. Bom, gente, esse vídeo eu acredito que ficou um pouco longo. Certamente faltaram ainda muitos detalhes sobre essa minha experiência lá na Espanha.
Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, pode colocar nos comentários que daí a gente vai conversando. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, não deixe de curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!